Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. O filme A Democracia em Vertigem, da Petra Costa, a brasileira que levou ao debate de Hollywood o palco do cinema mundial do golpe parlamentar de 2016, apenas levanta um véu em torno de toda aquela trama que nos jogou no abismo em que nos encontramos, não só do ponto de vista político, como econômico e social. Está aí o desemprego, para não me desmentir. Mas a denúncia daquela brasileirinha rica e com passado de militância de seus pais militantes e perseguidos pela ditadura de 64 foi seguido por uma série de outros documentários, documentos e reportagens que analisam todo aquele invólucro que produziu o golpe parlamentar de 2016. Um desses documentários que acaba de ser lançado é Lava Jato, Lado B. O Lava Jato, Lado B, examina principalmente como a anticorrupção se tornou bandeira política do Departamento de Estado. O Departamento de Estado, como a gente sabe, não é nenhum órgão brasileiro. É o maior órgão do governo ou Ministério do Governo dos Estados Unidos. O documentário é do jornalista Luiz Nassif, conhecido crítico da política econômica hoje praticada pelo governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas é também o diretor e editor de um grande site que produz agora documentários e, sobretudo, análise da conjuntura política e econômica social brasileira. Ameaça a estabilidade e a democracia na América Latina. O que estaria por trás de uma operação que começa no Brasil e coloca Petrobras no banco dos réus nos Estados Unidos? As perdas da Petrobras nos Estados Unidos se devem à montagem de uma estrutura global dedicada ao combate à corrupção, que cresceu exponencialmente após o atentado às Torres Gêmeas, levando o país a se tornar uma espécie de polícia do mundo. Este documentário analisa principalmente as relações dos Estados Unidos e da mídia hegemônica, tanto internacional como as nacionais. A Lava Jato já foi definida na mídia internacional como uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição para os brasileiros. Uma bênção porque revelou o esquema de corrupção que existiu nas entranhas da Petrobras. Mas, por outro lado, a operação devastou a economia e comprometeu a democracia brasileira. Isso aí é que é importante destacar nesse documentário. É que, ao atuar, não é, em conjunto com os Estados Unidos, a Lava Jato, que é integrada de vários procuradores e daquele juiz, o Sérgio Moro, formado e treinado nos Estados Unidos para, vejam bem, não só examinar casos de corrupção, como também de atrelar esses mesmos casos aos interesses dos Estados Unidos. No caso aqui, o da Petrobras, da nossa Petrobras. Uma presidente caiu, outro foi preso
e impedido de disputar a eleição em 2018. E um terceiro chegou ao poder com a ajuda da principal estrela da operação, que depois ganhou o cargo de ministro da Justiça. Tudo porque a Lava Jato criou a tempestade perfeita que levou a política nacional ao colapso. Nos últimos 5 anos, a Petrobras recebeu, por meio da Lava Jato, um ressarcimento de 4 bilhões de reais. Esse dado é fundamental. A mídia sempre alardeia que a Petrobras, que foi, segundo ela, devastada por aquela política, não só do PT, mas como de todos os governos, de associação, com as empreiteiras e os políticos em troca de propinas. Essa mesma Petrobras teve um ressarcimento dos Estados Unidos de 4 bilhões de reais. Imaginem só. Ela teria sido ressarcida em 4 bilhões de reais. Só que antes tinha exigido dela nada menos que 4 vezes esse valor, que é 13 bilhões e poucos de reais, que ela pagou, que a Petrobras pagou de multa lá nos Estados Unidos por causa dessas alegadas corrupções que teriam afetado os interesses dos sócios minoritários, na maioria americanos ou pertencentes àquelas grandes empresas transnacionais. Mas perdeu cerca de 4 vezes mais do que isso, só em multas para evitar julgamentos nos Estados Unidos. O filme destaca aqui que técnicas nada ortodoxas ao longo de praticamente toda a história mundial nunca foram usadas e acabaram por ser aplicadas no Brasil. Técnicas nada ortodoxas foram desenvolvidas e depois incorporadas pela Lava Jato, como, por exemplo, o uso da mídia para escandalizar conduções coercitivas. Uma dessas técnicas é o uso maciço e contínuo da mídia para acobertar e prestigiar aquela grande operação. A ocultação de provas e a ameaça a testemunhas de defesa, além do uso intenso de prisões que acabam em delação premiada. O documentário Lado B da Lava Jato, do Luiz Nassif, que já está à disposição dos internautas no YouTube, também aborda o passado do juiz Sérgio Moro. Lembra que a atuação do juiz Sérgio Moro começou muito antes da Lava Jato. E começou justamente em 1990, com aquele escândalo, o exame daquele escândalo do Banestado. Juntos, o DHS e a Agência Nacional de Segurança, NSA, formam o Núcleo de Proteção dos Estados Unidos. Uma das primeiras parcerias entre o DHS e as autoridades brasileiras aconteceu durante a Operação Banestado, que contou com a participação do ex-juiz Sérgio Moro e de outros agentes da Lava Jato. E muitas outras coisas estão vindo por aí a partir do olhar desta mineirinha aqui, Petra Costa. Eu, no filme anterior que eu fiz sobre a Lava Jato, eu me esqueci de falar do pai da Petra Costa, que eu conheci pessoalmente lá na Câmara dos Deputados, como deputado federal, ainda naquele distante ano de 1983. Depois eu reencontrei o Manuel Costa, que me prestigiou ao comparecer ao lançamento de meu livro É o Caudilho Leonel Brizola em Belo Horizonte, há 11 anos. Manuel Costa foi um dos deputados mais combativos do Grupo Autêntico do PMDB, o principal baluarte
parlamentar contra aquele regime militar que dominava a política brasileira desde 1964.